Vamos começar? Nossa aula, nossa quarta aula online. Vai se preparando aí. Deixa aqui pra gente começar a nossa aula, beleza? Então, nossa aula de hoje, ela não necessariamente precisa do livro, porque as folhas do livro estão no PDF também anexado. Mas se você preferir fazer no livro, beleza. Como é que tá o caderno de registro de vocês? Ó, lembrando que essa atividade agora vai valer 0,5. E isso conta com o registro do caderno, tá? Do livro do caderno de registro. Porque eu preciso que vocês registrem, né? Que a gente falou que ia fazer por 4 semanas. Então, beleza? Vamos lá. Primeira página 34. Vocês precisam abrir o livro e também não precisam, porque tá tudo no PDFzinho. A página tá no PDF também. Então tá super fácil de se fazer, né? Na verdade, precisa-se de uma aula, precisa-se da outra aula. Porque vai falar sobre os Gigantes de Aço, né? Sobre o filme que eu pedi pra vocês olharem. Então, assim, lá vai pedir pra explicar sobre o fenômeno RAM. Vamos aqui. Vou até baixar mais um pouquinho pra eu poder explicar a vocês. Fenômeno RAM. O que é? RAM. Registro automático da memória. Lembra que a gente tá falando sobre janelas, like, killer, pensamento, gestão de pensamentos? Então, vamos incluir mais um conteúdo. RAM. Então, RAM é o registro automático da nossa memória. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu falar 11 de setembro, o que vem logo à mente de vocês? Na minha, vem logo 11 de setembro, Torres Gêmeas. Correto? Acho que a maioria pensou nisso. Isso é um registro automático de memória, né? Que aqui que eu vou falar? Esse registro de memória, ele capta as janelas, ele abre as janelas podendo ser elas liker e killer. As janelas, esse 11 de memória, para muita gente, principalmente para os americanos, ele lembra o quê? Ele abre uma janela o quê? Killer, onde sofreu vários atentados, né? Várias pessoas morreram, familiares morreram. Mas acredito que para 95%, por exemplo, vamos pensar assim, 95% não, vamos pensar assim, para Osama Bin Laden, por exemplo, que, né, organizou e arquitetou, né, fez como estratégia, para ele, esse 11 de setembro, né, com certeza não era uma janela killer, mas sim uma janela light. O que eu quero dizer com isso, né? Para ele, né, foi uma grande vitória, né, fazer aquilo com os Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Que cada registro, cada pessoa é individual de memória, né? Às vezes um acontecimento para uma pessoa abriu uma janela light, que é uma janela de lembranças, de memórias boas. E para outras pessoas pode-se abrir uma janela killer, que é uma janela de memórias ruins. Com isso, o que acontece? A gente aciona um outro dispositivo, outro fenômeno, né, de pensamento, que é o pensamento autoflexivo, autofluxo, na verdade, autoflexivo é mais chamado como autofluxo. O autofluxo, o que é isso? É quando um aciona, abre todas as outras janelas. Por exemplo, se você fala-se de 11 de setembro, você lembra-se de a morte de um ente querido, por exemplo. Né? Tô dando um exemplo. 11 de setembro, você lembra de uma morte de um ente querido. Aciona um monte de janelas de killer, porque é uma memória ruim. Aciona as outras memórias. É como se fosse uma sobrecarga de janelas ruins. Igual, por exemplo, você está passando por uma situação aí no seu trabalho ou então na escola. Vamos falar de escola. Na escola, você é gordinho. Aí chega um amigo da escola e fala assim: ai, você é gorda. Ou então você é gordo.
isso te trouxe, esse vai acionar um fenômeno chamado alto fluxo, que é o quê? Essa lembrança de que você foi chamar de gordo, essa memória que você captou, essa memória automática de gordo, vai te lembrar as outras janelas killer, que foi dos outros momentos que possivelmente outras pessoas te chamaram de gordo, falaram que você estava sobrepeso, que nada poderia caber em você. Isso é só um exemplo, tá bom? Então, quer dizer, o alto fluxo, ele abre tanto as janelas light quanto as janelas killer. Então, ele é o fenômeno que vai abrir todas as outras memórias, todas as outras lembranças, todas as janelas de memórias, tanto boas quanto ruins. Então, assim, tá explicadinho também, tudinho no PDF. Mas eu espero que essa minha ajuda essa minha explicação básica e rápida tenha explicado vocês. E fenômeno RAM é tudo aquilo que a gente captura, né? É registro, falei pra você, RAM. Falei, RAM. Agora repete, registro automático de memória, pra você não esquecer, beleza? Então, assim, você não vai esquecer, é tudo aquilo que te marcou. Por exemplo, você talvez lembra o que você estava fazendo dia 11 de setembro. Eu lembro, eu estava na minha casa quando noticiou minha janela. Eu estava na janela, ó. Olha aqui, na televisão. Eu estava sentada no sofá de frente para a televisão quando subiu assim no Jornal Nacional falando, aquele jornal, né, de plantão, falando sobre o atentado, né? Então, assim, são coisas que marcam, que a gente acaba registrando, fica capturado, tanto no nosso paladar, quanto no nosso olfato, quanto na nossa audição. Ele captura todos os nossos sentidos, tá? Beijinho pra vocês. No registro tem, nas instruções do PDF, tem tudo explicando as nossas atividades, o que é para ser feito. Aí é pra vocês fazerem uma reflexão sobre... Antes de eu me despedir, eu vou explicar, dar uma rapidinha aqui, dar uma explicadinha pra vocês. Da atividade. Então, vocês vão ligar esse ponto com o filme Gigantes de Aço. E quem não conseguiu assistir, tá no YouTube, tá disponível, tem na Netflix, tem em outros portais, é super fácil e prático. Então, tem lá um espaçozinho que você pode fazer. Você pode imprimir, fica à vontade. Ou, se você preferir, você pode escrever no caderno, lembrando que a caneta é legível, tira foto boa, tá? Por favor, porque senão eu não consigo. E depois tem a história do Steve Jobs, né? Quem é o Steve Jobs? Ele foi quem fez o quê? Criador e fundador da Apple. É uma história super boa, homem inteligentíssimo, mas em compensação, as relações pessoais e interpessoais dele eram totalmente frustradas. Portanto, que ele foi um homem inteligentíssimo, além, né, da época, né, totalmente visionário, mas ele foi, por não conseguir lidar com suas questões, né, pessoais e ter dificuldade com relações interpessoais, como lidar com tudo isso, ele foi expulso da própria empresa. Então, assim, né, como isso é importante, né, lidar com outras pessoas, saber lidar com as suas questões, lidar em convívio, lidar com essa inteligência emocional, né, coisas que, como vocês lendo a biografia dele, vocês vão saber que ele tinha essa dificuldade de lidar com essas relações interpessoais, de lidar com o outro, né? Então, assim, tem um vídeo sobre um documentário deles. Leia não. Ih, gente, bugo aqui. Leia não. Assistam o vídeo, tá? Tem um linkzinho, tanto no PDF quanto no PDF de instruções. E vejam e façam as reflexões, escrevam as reflexões que tá pedindo para fazer, para serem feitas, perguntas, na verdade, respondam no caderno, no Word, caneta, por favor, ilegível, tá bom? E ó, eu espero que vocês estejam bem, tá bom?
Estou com saudades de vocês. Espero que vocês estejam muito bem. E até semana que vem. Menina, mulher, que intimida atitude de quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, beijinho, 7.